dia Devocional do Louvor, 1º de junho. Vou deixar anotado, né? É que a galera tá fazendo vídeo, gostei, vou fazer também. Queria meditar com vocês hoje rapidinho num texto. Mateus 16, 23. Que fala assim: Jesus virou-se a Pedro e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Palavra pesada, mas é uma palavra que sempre falou comigo e eu sempre tive esse peso de responsabilidade e eu queria compartilhar com vocês. Minha maior preocupação sempre foi não atrapalhar, principalmente não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, né? Falando com o Ministério de Louvor, na administração em si, né? Numa administração de culto, para que eu sempre tive essa preocupação de não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está gerando para aquele dia, que eu não venha atrapalhar a movimentação do Espírito, né? Para que eu tenha sensibilidade de entender a direção do Espírito, de entender para onde Deus quer ir, né? Que eu tenho esse peso de responsabilidade de ministração, né? Sim, eu não estou com o microfone na mão, mas eu sou ministro, né? Eu vejo que tem muitas pessoas novas no louvor, eu preciso ter esse entendimento, né? Ministro não é só quem está com o microfone na mão e está liberando com a sua voz, mas eu que sou baixista, estou liberando as sequências graves, o batera, nos tambores, né? O guitarrista, tecladista. Nós somos ministros, né? Nós somos, né? E nós temos que ter essa responsabilidade de entender e direcionar para onde o Espírito quer ir, né? Porque Deus, ele é multiforme. Se tu lê a Bíblia de capa a capa, Deus nunca vai fazer uma mesma coisa duas vezes. Tu não vai ver Deus fazendo a mesma coisa duas vezes na Bíblia. Ou se ele até fez, né? Como tem algumas passagens, tipo a água no deserto, mas ele fez a mesma coisa, mas de forma diferente. Entendeu? Então nós temos que ter essa consciência de que cada culto é um culto, né? Cada administração é uma administração. Entendeu? Existem cultos e ministrações que vão para lugares diferentes e a gente precisa estar sensíveis ao Espírito para a gente entender a direção, entender o propósito, entendeu? Daquele dia, para que no final do culto a gente não saia com essa sensação de tipo, hoje eu atrapalhei, né? Hoje eu atrapalhei aquilo que o Espírito queria fazer, né? Para que a gente não saia com essa sensação. Uma experiência que me marcou muito dentro da cena, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás mesmo. A gente estava ministrando na igreja antiga ainda, era uma ministração de domingo. E era um ministro de fora, né? Não vou citar nomes, mas um cara muito de Deus, tá? Muito de Deus. E só que ele começou a ministrar canções mais alegres, mais alegria, assim. Um culto foi muito divertido, né? E foi um culto que a igreja tava em cima, tá? Não era aquela, tipo, tá cantando uma música agitada, mas a igreja tá, né, viajando. A igreja tava em cima, tava legal, a galera pulando, fazendo trenzinho no meio da igreja, era canções mais alegres, assim, todo mundo pulando, pá. E aí na igreja antiga a gente ficava do ladinho ali, né? Baixista ficava do ladinho dos pastores, assim. E aí, tocando feliz, alegre, tava todo mundo do altar alegre. E aí eu olhei pro lado e o Rica, o pastor Rica, hoje é o pastor Rica, olhou pra mim e falou assim: tá tudo errado. Aí eu olhei pra ele e falei, tipo assim, ele falou: tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí a pastora Ali, no final do louvor, a pastora Ali subiu. E quando ela subiu, ela, né, discerniu no espírito. E ela trouxe um peso de arrependimento naquele dia para a igreja, que foi algo marcante, assim. E aí depois o Rica falou: tá tudo errado, hoje é arrependimento, né?
né? Nós estamos fazendo festa para crente. Hoje o Espírito quer arrependimento. E depois que aquela pastora subiu, ela trouxe um peso de arrependimento para a igreja que foi absurdo. Entendeu? Que a gente esteja sensível a essas coisas, né? Que a gente pense nas coisas de Deus e não dos homens, né? Que as nossas emoções, que as nossas... a nossa... fugiu o nome. Não o caráter, a nossa personalidade, as nossas emoções, sabe? O nosso dia, as coisas externas, elas acabam sendo filtro para aquilo que Deus quer liberar. Mas que a gente possa se esvaziar, igual o devocional do Dan ontem, muito assertivo, que a gente possa se esvaziar de nós mesmos para que esses filtros não atrapalhem a nossa direção, que a gente entenda a direção do Espírito, para onde o Espírito quer conduzir, o que o Espírito quer fazer, né? Se é culto de alegria, bom, então vamos fazer um culto de alegria, mano. As pessoas hoje precisam sair alegres do culto. Se é um culto de arrependimento, vamos entender esse lugar de arrependimento, né? Nós precisamos viver a ministração, não só ser, né? Só liberar a ministração, nós precisamos viver, né? Eu sempre procuro na semana da ministração ter esse peso de, cara, tentar discernir Deus, o que vai ser. E durante a semana geralmente é uma semana, cara, se vai ser um culto feliz, alegre, a semana é bem, entendeu? Se é um culto de arrependimento, cara, Deus vem trazendo coisas pra gente se arrepender. Então vamos ter esse peso de responsabilidade, né? Que não seja um peso de opressão, mas sim um peso de responsabilidade. Porque em cima do altar a gente precisa se divertir, a gente precisa ser alegre, né? A gente precisa liberar aquilo que Deus tem com alegria, né? Não com opressão, com medo da administração, né? A gente precisa liberar sempre com alegria, com desejo de estar lá, né? Desejo, mesmo que erre, mesmo que acabe errando, né? Nós somos homens, nós somos, né? Isso é normal, né? Isso é normal. Mas que a gente esteja lá com alegria, com amor, com desejo, com fogo, né? Não só cumprindo uma escala, tá? Que a gente possa não atrapalhar aquilo que Deus tem, que a gente pense nas coisas de Deus, não dos homens, para que no final Deus não olhe pra gente e diga, pra trás de mim, Satanás, que hoje tu só atrapalhou. Amém, povo? Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Glória a Deus.